ser perfeccionista é viver frustrado. Porque o perfeito nunca é alcançado, então você vai estar sempre frustrado, porque nunca vai estar bom o suficiente. Nessa pressão de querer dar certo, de querer ter a minha independência financeira, porque a marca não der certo era todo dia, era uma reafirmação do fracasso, sabe? Eu não tinha minha independência financeira, o que já era um peso absurdo pra mim, tipo, ter que aceitar que eu de fato não tava pagando pela minha casa, não tava, sabe? Tipo, o Renan tava segurando as contas pra eu investir no meu sonho e ao mesmo tempo o sonho não tava dando certo. Sim. Eu descobri que talvez ter uma marca não fosse o meu sonho. Eu digo isso porque eu acho que talvez o meu sonho fosse trabalhar com moda. Não necessariamente uma marca, sabe? Oi, Vintes. 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 Oi, Vintes, meu nome é Bia Félix e você já sabe, se inscreve no canal e segue o 20 e poucos no Spotify para não perder nenhum episódio. Eu sei que não tem a menor possibilidade das coisas não funcionarem para você. Tipo, imagina, mas e se? Eu tenho certeza que falando isso eu não tô implantando uma pulga atrás da sua orelha. Ela já tá aí, eu só tô fazendo cócegas. Num mundo onde todo mundo quer ter sucesso, qual o espaço do medo em nossas vidas? Existe uma maneira de se mover com ele e não querer a todo momento eliminá-lo com doses de autoestima exacerbada? Esse é um episódio para todas as perfeccionistas que buscam o topo da montanha, mas quando eventualmente chegam, estão cansadas demais para apreciar a vista de cima, mas com uma visão suficiente para enxergar que a 10 quilômetros dali existe uma montanha ainda maior a ser subida. Para nos ajudar a falar sobre esse assunto, temos aqui hoje Júlia Nolasco, ou Ju, que é criadora de conteúdo de moda. Oi, Ju, bem-vinda ao 20 e poucos podcast. Oiê! Prazer estar aqui. Prazer. Tem que falar assim, pertinho não, né? Você que sabe. Tá. Tudo bem? Tudo bem, e aí? E aí, vamos falar sobre uma questão que é, assim, muito presente. muito presente Extremamente. na vida das perfeccionistas. Para começar, então, conta pra gente uma situação recente em que você se sentiu com esse peso de estar sobrecarregada, essa sensação de não estar fazendo o suficiente, embora no fundo você sabia que você estava fazendo o que era possível, né? Essa é uma sensação constante na minha vida. Não devia ser, mas como uma perfeccionista é. Porque uma coisa que eu aprendi e que eu tô tentando absorver ainda é que o perfeccionismo, na verdade, ele é impossível, porque o perfeito não existe, né? Então, ser perfeccionista é viver frustrado. Porque o perfeito nunca é alcançado, então você vai estar sempre frustrado, porque nunca vai estar bom o suficiente. Então eu vivo isso em muitas questões da minha vida, mas acho que no trabalho principalmente, porque como capricorniana eu acho que é a vertente principal da minha vida, é o que eu mais me dedico. E falando especificamente de um caso, eu acho que todo vídeo de publicidade que eu faço, que são vídeos mais elaborados, que tem um roteiro, que tem um texto, que tem uma direção criativa, que tudo, no caso, a chefe sou eu que tô coordenando tudo isso, eu nunca acho que tá bom o suficiente. Eu sempre posto, assim, porque tava na data limite, porque não tem mais o que fazer, não dá pra alterar de novo, não dá pra fazer mais nada. E que você é meio que obrigada a postar, porque às vezes se fosse um conteúdo orgânico ainda existiria o espaço do... Sim. Aí se eu não postar, porque não ficou muito. tão bom. Não, existe muito. Isso acontece, super. Mas nessa questão da publicidade eu não tenho pra onde fugir, né? E acaba que no fim das contas, o resultado assim, o que a galera responde, né? Tipo, o que os seguidores veem, falam, o que as marcas respondem é sempre muito positivo. Mas eu não consigo nem enxergar. Sabe? Nem comemorar tanto o sucesso, porque eu nunca acho que, tipo, tá, foi legal, mas podia ter sido muito melhor, sabe? E isso é algo que eu tenho tentado me desprender desse sentimento, porque não faz bem pra ninguém, né? Sim, e é algo que sempre foi assim em relação ao seu trabalho, você com coisas, não sei, talvez trabalhando para os outros, que você não tinha que exercer esse trabalho tão criativo, porque eu acho que isso também é muito comum entre os criativos, né, de se julgar e nunca se sentir o suficiente. Mas em trabalhos menos criativos que você já teve antes de ser criadora, a gente vai falar disso também, você também sentia esse sentimento de nunca tá bom, de nunca tá suficiente? Sim, mas menos, porque eu acho que o pior chefe que a gente pode ter somos nós mesmos. Eu posso falar isso muito bem. Principalmente se você é perfeccionista, né? Então, os outros trabalhos que eu tive... Só um dos meus trabalhos eu respondi a alguém, né? Maior do que eu, assim. Acima de mim, na hierarquia da empresa. Então...
nesse sentido, a pessoa me cobrava. Mas pra ser bem sincera, eu não gostava muito, então eu, tipo, nem fazia muita questão de fazer. Não se esforçava. Sabe? Tipo, vou ficar na média. Tudo bem. Tipo, não vou ser demitida, já tá bom. Entendi. No final das contas, eu que me demiti, mas foi. Então, durou enquanto tinha que durar. Mas conta um pouco, então, sobre essa sua trajetória, porque você também tá nos 20 e poucos, e como é que foi, assim, até você dar esse salto também, que também exigiu algum sentimento de confiança mesmo, pra você conseguir trabalhar exclusivamente como criadora de conteúdo e dos outros trabalhos que você teve. Ainda bem que a gente tá sentada, porque tem coisa pra falar. Vamos. Tá, a verdade, a grande sina da minha vida é que eu sempre amei moda, desde pequenininha, assim. Eu era aquela criança que minha mãe botava a mão na minha boca quando via eu analisando alguém na rua, porque ela já sabia que eu ia soltar uma farpa, entendeu? Que eu ia falar alguma coisa, eu ia criticar a roupa. Eu era terrível. Não que eu não seja, eu só aprendi a ter noção, né? Porque criança é bem verdadeira, né? Exatamente. E aí, eu fui crescendo, enfim, lá com os meus 15, 14. Tá, uns 13, assim, 14, eu comecei a desenhar profissionalmente, assim, croquis muito bem elaborados Era principalmente roupas de festa, sabe? Desde criança, todos os meus desenhos de criança, tipo as bonequinhas, desde a boneca palito, tinha uma super roupa, sabe? E com os 13, 14, eu comecei a desenhar croquis mesmo. E nessa época também eu comecei a dar vida a essas roupas. Então eu achei uma costureira que topava as minhas loucuras. Minha mãe ia comigo pro centro do Rio comprar tecidos, aviamentos, eu escolhia tudo. Que legal. Chegava lá e falava, então, quero um vestido assim, assim, assim. E ficava lá dando palpite, criticando, falando tá certo, tá errado. Tipo, coitada. Eu não sabia costurar, ela que sabia. Eu já fiz um pouco isso também. Eu fazia minhas roupas. É uma delícia, né? É gostoso. E no início era uma brincadeira, tipo, era pras festas de 15 anos, sabe? Tinha muita festa de 15 anos nessa época, então eu fazia os meus vestidos. Minha mãe não tinha grana pra ficar comprando vestido pra mim sempre, porque eram muitas festas, não sei o quê. Isso era uma dor de cabeça, né? Eu não sei, assim, na sua época, mas pra mim, tipo, roupa de festa ou era muito cara ou não encontrava. Então, muitas eu mandei fazer também, e era uma dor de cabeça. Eu lembro que eu ia com os meus pais pro shopping, né? E aí era assim, vamos encontrar um vestido pra festa tal. Só que no outro final de semana já tinha outro, aí tinha que encontrar dois, eu nunca encontrava. Não encontrava. Porque, tipo, ou era caríssimo ou feio. Porque é um período na nossa... É um corpo que a gente tem, que não é de adulto. Que não é de adulto e nem de criança, uma coisa no meio do caminho, né? Enfim, era bem isso, assim. E aí eu comecei a fazer os meus vestidos. Fiz de algumas amigas minhas, uma menina que eu conhecia daqui de Niterói, inclusive me chamou pra fazer o vestido de 15 anos das meninas, das amigas dela. Enfim, foi super legal. O meu vestido de 15 anos foi eu que desenhei. E aí quando eu cheguei na época de vestibular... Quando eu cheguei no terceiro ano, que eu tinha que escolher qual era a minha carreira de verdade, né? Eu não sabia. Tipo... Nunca tinha pensado sobre. Eu nunca tinha pensado muito, assim, qual seria a minha profissão. Eu sempre amei fotografar. Já fiz trabalhos de modelos desde pequenininha, mas umas coisas bem espaçadas, assim, sabe? E eu era muito focada na escola. Eu sempre fui das melhores alunas da turma. Então, tipo, eu era focada naquilo ali da escola, mas não pensava muito na frente. Ao mesmo tempo, eu amava moda, amava criar, sempre fui criativa. E amava fotografia. Quando chegou no terceiro ano do ensino médio, eu fiquei tipo, gente, mas o que eu vou fazer? As minhas amigas, tipo, meio que já sabiam tudo que elas iam fazer, o que é uma loucura com 16 anos de você saber o que você quer da sua vida, mas todo mundo meio que muitas vezes achavam que sabiam, né? Não sabiam. Isso. A maioria, no final das contas, não tinha certeza, né? Só que era, tipo, muito predestinado mesmo. Sim. E aí elas viravam pra falar, Ju, você vai fazer moda, né? Óbvio que você vai fazer moda. Você tem alguma dúvida disso? Eu falei, cara, verdade. Faz sentido. Aí eu fui falar isso com a minha família, né? Tipo, muito animada. Gente, vou fazer moda, isso aqui. Meu sonho era ter a minha marca de roupa. Inclusive, pode falar o nome de marca? Pode. Meu... Não estamos assim, nesse patamar ainda pra negar marca. Então, na época, meu sonho era ter uma marca tipo a Agilitar. Tipo, a Fabulosa Agilitar era o meu... Não, quando eu cresci, eu vou ser dona. E era, tipo, a cara das festas de 15. Era, que eu não podia comprar. Que eu não tinha grana pra comprar os vestidos. Não. Era isso. Eu só admirava, achava lindo. Isso, era isso. E aí, meu sonho era ter a minha marca. Só que quando eu falei isso pra minha família ficou tipo... Minha filha... Você vai morrer pobre. Faz isso não. Você tá jogando, tipo assim, anos de estudo
fora pra fazer moda. Tipo, até o terceiro ano, eu era extremamente esforçada. Você era bem estudiosa? Muito, eu era muito esforçada. Tipo assim, tirar 7 pra mim não existia. Era tipo, bater a cabeça na parede, queria morrer. Eu também. Eu era assim. Então. Qual é o seu signo? Capricórnio. Tamo A junto. gente Eu só sofrimento. fala aqui com capricornianas e no último episódio eu falei isso, que foi com a Vindes. E ela também eu gosto de falar que é uma coisa capricorniana, mas as pessoas não gostam que eu fale isso, então eu não vou falar. Mas é uma coisa. Enfim, eu falei pros meus pais isso e eles quiseram morrer. Tipo, meus pais, meus avós, minha família é muito. Tipo, todo mundo é muito unida, gente. Todo mundo sabe muito da vida de todo mundo. E ninguém aprovou, sabe? Era aquela coisa tipo, ai, minha filha, realmente, você é muito criativa e tal, mas você não quer fazer uma engenharia, uma medicina? Que tal? Um direito? Advogada? Enfim, e aí eu passei o terceiro ano inteiro nessa. Tipo, uma semana eu decidi que eu ia fazer moda, ficava muito feliz. Aí ia passando a semana eu ia falando. Aí vinha uma dose de realidade. Eu ia ficar tipo, tá, mas eu vou fazer moda, isso dá errado, isso não dá certo. E o IC, de novo, que a gente tá falando aqui. O IC é tipo assim, aquele mosquitinho que fica no nosso ouvido, né? O dia inteiro pra tudo. E aí. Enfim, passei o terceiro ano inteiro nessa, de tentando descobrir alguma outra coisa pra fazer além de moda. Só que nada me encantava, brilhava os sabe? olhos como moda. E eu decidi que eu ia fazer, eu sempre tive um apreço, assim, por questões ambientais, por ecologia, enfim. E aí eu pensei, bom, se eu passar pra engenharia ambiental na UF, que era o que eu queria, eu vou. Senão, eu faço moda, sei lá. Enfim, achei que você queria fazer engenharia pra, tipo, mudar o processo de produção das coisas. Não. Era, tipo assim, só pra agradar os meus pais. Ah, entendi. Entendeu? Tipo, tá, vai que eu passo pra engenharia. Aí eu faço. No final das contas, eu passei. Enfim, escondi dos meus pais. Que eu tinha Sério? passado. Meu Deus. Escondi, só vai contar depois. E fiz administração. Porque, no fim das contas, fazer administração é aquela coisa, né? Quem não sabe o que fazer, faz a DM. Porque, enfim, é uma gama tem muitas possibilidades ali dentro do curso. E eu queria ter a minha marca, então era interessante eu saber administrar um negócio, né? Porque eu poderia fazer um curso de moda depois pra, tipo, né, destrinchar esse meu lado da criatividade, mas como uma empresa era importante, né, fazer ADM. Só que eu entrei na faculdade com 17. Um mês depois, fazer 18. Com 16, eu comecei a trabalhar como modelo de forma mais firme. Com 17, no terceiro ano, eu dei uma parada, porque o terceiro ano era muito puxadão. E aí, quando eu fiz 18, entrei na faculdade, que aí eu me livrei do ano de vestibular, eu comecei a trabalhar muito como modelo. Tipo, muito. E a faculdade era à noite, então, tipo, eu saía de casa 4 da manhã, às vezes ia pra Petrópolis de ônibus trabalhar em empresa lá, fotografava o dia todo, voltava correndo pra faculdade, de ônibus também. Fez a faculdade, voltava pra casa 10 e pouca da noite de ônibus. E foi uma loucura a minha faculdade. Eu nem fiz estágio, inclusive. Porque... Nem precisou 2 horas. Não, seu modelo não contava como estágio. Tá. Eu só dei uma burlada. Entendi, acontece. Entendi. Fica aqui entre a gente. E aí foi isso. Aí eu comecei a trabalhar muito como modelo. Eu gostava muito no início. Mas aí você ainda tava na faculdade, assim. Eu ainda tava na faculdade. E existia uma pressão ainda da minha família. Tipo, minha filha, você vai ser modelo? Entendi. Sabe? Tipo, a minha família sempre me deixou muito aberta para as minhas decisões. Mas eles também nunca apoiaram que eu fizesse moda ou que eu fosse modelo, entendeu? Eu acho que acaba sendo uma proteção também, né? De, tipo, não querer ver a sua filha, às vezes, frustrada, fazendo uma coisa que tecnicamente ama, porque isso que a gente, de profissão que a gente ama, também acaba sendo romantizado por quando a gente não trabalha ainda com aquilo, né? E depois, quando a gente entra, a gente vê, tipo, tudo bem, eu amo o que eu faço. Hoje você pode amar o que você faz, mas eu tenho certeza que tem parte do seu trabalho que você não gosta. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que as pessoas não entendem e, às vezes, mesmo você exercer um trabalho que você não ama mesmo e sua vida ser muito mais além do trabalho, porque tem pessoas que o trabalho não é tão importante como você tá falando aqui, que é pra você, né? Não é uma parte tão pegada, assim, da vida das pessoas. Sim, com certeza. Mas aí, conta mais sobre essa decisão de, enfim, largar a moda, largar as outras carreiras e ficar só como criadora. Como é que isso aconteceu? Tá, tem um pedacinho de caminho ainda nesse meio.
até o final da minha faculdade, eu trabalhei muito como modelo, muito, muito, muito. E foi em um momento que a minha família não tava tão legal de grana, então eu me sentia numa super pressão. Sim. Não que os meus pais me colocassem isso, mas eu, desde pequena, achei que eu tinha que ser independente financeiramente muito cedo, sabe? Isso é a realidade de muita gente, né? A gente tá falando de uma posição aqui Sim. de privilégio. Super. Mas, assim, tem muita gente que às vezes não consegue nem ir pra Sim. faculdade porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E, na verdade, era um privilégio poder fazer os dois. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia numa super obrigação, assim, sabe? De ter que... Entendi. Eu, desde pequena, acho que principalmente quando as coisas começaram a ficar não muito legais pra minha família em questão financeira, eu percebi que essa pressão caiu sobre mim como nunca, sabe? Então, cara, não fazia sentido pra mim fazer estágio, porque pagava muito pouco, eu como modelo fazia muito mais. Então, eu passei pela faculdade, assim, eu só passei, entendeu? Só foi. Eu só passei, me formei. Eu era a aluna nota 9 na escola, na faculdade eu virei a mediana, que só queria, tipo, passar nas matérias, sabe? Enfim, e aí quando, eu não lembro em que ano exatamente, mas... eu comecei a ter uma relevância nas redes sociais em 2017, quando eu fiz a minha primeira viagem internacional como modelo. Que legal. Foi muito legal. Foi pra onde? Foi pra Bali. Na verdade, foi um mix, tipo, um sonho realizado com trabalho ao mesmo tempo, porque era meu sonho ir pra lá. E eu já tinha na minha cabeça, tipo, eu vou juntar dinheiro esse ano pra conseguir ir ano que vem. Super combina com você, assim, Bali. Eu amo, eu tenho vontade de ir pra lá todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Eu penso em ir pra lá, largar tudo e ir embora. Ir pra lá. E aí, enfim, rolou um convite de uma fotógrafa aqui de Niterói, inclusive, que era super minha amiga, uma querida. Ela tinha juntado várias marcas, a gente trabalhava junto na época pra várias marcas, e ela tinha criado um projeto pra levar várias marcas pra lá, fotografando em Bali, e eu fui como modelo. E aí, enfim, foi nessa viagem que meu perfil começou a ganhar mais relevância. Eu postava as minhas fotos de modelo, era muito foto na praia, sabe? Eu era muito Maria Parafina, eu era essa vibe. E cabelão, Cabelão, até a bunda. Tipo, bem... Sabe? Bem praiana, onduladão, mechas, totalmente loiras. diferente agora. Gente, outra pessoa. E aí, enfim, lá a coisa bombou, porque eu mostrava muito Bali, que é um lugar que até então as pessoas iam, mas não era tão não tava comum, tão hypado. não era tão hypado, as pessoas amavam, enfim. Voltei pra lá as coisas, e o meu Instagram meio que deu uma bombada. Só que ainda existia esse estigma de que eu não podia trabalhar com moda dentro de mim, sabe? E assim que eu voltei, eu conheci um lutador de MMA que tava querendo abrir um negócio voltado pra artes marciais. Tipo, tudo a ver, né? Que louca, do nada. Vamos arrumar um emprego, né? Né, querida? E aí Mas eu sempre fui muito da atividade física, assim, sabe? Eu só andava de skate, amava lutar, eu lutava, já tinha muito tempo, eu tava no Muay Thai, já tinha uns 3 anos nessa época. E eu amava. E aí eu conheci ele queria abrir uma empresa oficialmente de artes marciais, funcional e tal. Tinha um conceito muito legal. Legal. E aí eu entrei como sócia dele, tinha o yoga também. E aí nesse período eu fiquei 1 ano e pouco trabalhando nessa empresa. Nós éramos sócios nessa empresa. Até que deu tudo errado. Não vou entrar em detalhes, mas deu tudo errado. Eu sou meio louca, tipo assim, eu me jogo nas coisas, sabe? Eu sou meio impulsiva, emocionada. Eu puxei isso do meu pai, eu acho. Mas... Enfim, deu errado no fim das contas. E aí eu comecei a trabalhar como diretora de marketing em uma empresa de snacks veganos. Tudo a ver também. Tudo a ver. E aí... E ao mesmo tempo fazia alguns trabalhos como modelo ainda, porque, enfim, ainda existia, eu só tava me desapegando, mas eu ainda trabalhava como modelo. Não tanto quanto no início, porque eu tava querendo realmente me desvencilhar dessa skin modelo. E aí, enfim, eu conheci o Renan, meu namorado, que ama moda também, já tinha uma marca. E aí ele sabia que eu queria muito uma marca, que era meu sonho desde pequena, e que eu ficava escondendo esse sonho lá dentro, porque foi me dito desde sempre que nunca daria certo. A minha madrinha, inclusive, trabalhou no varejo em marcas grandes de moda aqui no Rio. E falava, minha filha, faz isso não. Todo mundo fala. Faz isso não na sua vida. Complicado. Né? E aí eu, tipo, tentava fugir de todas as formas. Aí quando eu conheci ele, a gente começou a namorar e falou, eu te ajudo a abrir sua marca. Vai, a gente vai junto, vai ser maravilhoso e tal. Você tem tudo pra dar certo. Blá, blá, blá.
eu já tinha uma certa relevância nas redes sociais, já fazia um trabalhinho ou outro, mas não era o meu trabalho principal. Então eu falei, bora. Eu achando que com os meus queridos seguidores, 10 mil, sei lá, na época, ia ser um boom. E aí, abri a marca. E foi aí que, de fato, não deu certo. E se não der certo, não deu. Isso é muito legal. E é, inclusive, uma pergunta que eu vou te fazer. Esse foi o seu fracasso favorito? É porque eu tenho uma ideia, assim, eu até ouvi isso num podcast esses dias, sobre a diferença entre fracasso, porque existe o maior fracasso, que às vezes é aquele que você não quer que aconteça mesmo, tipo, você pediu demissão de um emprego pra empreender e não deu certo. Pô, você poderia ter continuado no emprego, mas o fracasso favorito é aquele fracasso que você... que te ensina alguma coisa e ele é importante pra sua trajetória em algum sentido, mas que você só vai descobrir lá na frente, sabe? Se esse não foi o seu favorito, você pode falar depois qual foi. Esse foi meu favorito, com certeza. E o mais doído também. Porque foi... Me dá até vontade de chorar, gente. Eu sou muito chorona. Só chorar aqui, tipo assim... Nossa, capricorniana chorona? Eu sou muito. Eu sempre reneguei meu signo, tá? A vida inteira. Aí, uns 2 anos atrás, eu fiz uma astral e eu entendi. Ascendente? Peixes. Ah, tá. Tá tudo explicado. Entendi. Sou muito chorona. Esse retiro que eu fiz agora, eu chorei uns 6 dias. Nossa. Inteiros. Mas e aí? Enfim, esse foi o meu fracasso favorito. E o mais doído, porque era o meu maior sonho. Então, abrir e ter que aceitar que não deu certo foi uma coisa muito mais pessoal, assim, de tipo, não aguento mais, do que uma coisa de Tipo, no externo tava aparentemente dando certo. Sim, era meio isso, sabe? Mas, de fato, eu abri a marca uma semana antes da pandemia começar. Tipo, eu abri, começou a pandemia. E era sobre o quê? Era de quê? Era de moda, era roupa. Roupa mesmo. Era moda. Inclusive, muita gente até hoje me pergunta, Ju, por que a Nola fechou? Tipo, o que aconteceu? Tava tudo tão legal, tava, tipo, tudo tão... Mas não tava nada bem, sabe? Assim, por trás. Tipo, no feed do Instagram tava tudo bem. Mas não tava, sabe? Desde o início, assim, eu não me satisfazia com nada do que eu fazia. A roupa que eu pedia pra um croquis mirabolante que eu pedia pra uma modelista fazer, ela nunca conseguia, ela nunca dava certo. Quando eu passava pra produção, às vezes vinha errado também, ou uma coisa que era pra lançar no verão, a pessoa me levava 50 meses pra me devolver. Enfim, muitas coisas foram dando errado. De fato, quando você é pequeno, eu empreendi com R$2, né? Sim. Você tirei do bolso e falei, aqui moço, toma, tem R$2, vamos? Foi meio isso. Foi o dinheiro que eu juntei da minha época, desses trabalhos que eu já fiz de modelo e tal. Eu saí de casa nesse período. Nossa, então era uma fui pressão oficialmente morar. ainda maior para dar certo. Sim. Assim, eu tive o Renan como uma base, tipo, absurda, que falou, cara, não, a gente segura os pontos daqui, que foi quando a gente foi morar junto. Mas vamos, eu sou só ele amava moda, então ele me mostrou muitos caminhos também. Enfim, no início eu achei que, tipo, tá, tudo bem, é difícil mesmo, não dá pra eu achar que vai ser fácil desde o início, mas foi difícil por muito tempo, e eu tava só me frustrando cada vez mais. E eu fui desenvolvendo crises de ansiedade absurdas, porque, teoricamente, eu tava trabalhando como influenciadora, era o que eu gostava na época, eu tava começando a trabalhar como influenciadora, abri a marca, e parei de trabalhar como influenciadora. Só que nesse meio é complicado, porque as pessoas se comparam muito. Até quando você acha que até quando você sabe que faz mal, você acaba se comparando. E nessa época eu tava completamente descompensada. Tipo assim, eu não tinha muito... Sei lá, não tinha maturidade emocional, eu acho, que eu tenho hoje, sabe? Então, eu me via frequentemente me comparando com as pessoas fazendo trabalhos que eu não fazia. Ao mesmo tempo, a minha marca não era tão legal quanto das outras pessoas, porque eu só tinha R$2 pra investir, não tinha mais ninguém trabalhando, era só eu na marca e o Renan me ajudando. E pandemia, então, a mão de obra é complicada aqui no Rio de Janeiro, a mão de obra... vestuário, assim. Sabe, no geral é complicado. Quando você é pequeno, tudo é muito caro pra você, porque você não consegue produzir em grande escala, então você não dilui o custo de nada. É tudo muito mais caro. E a matéria-prima deixou de vir muito pro Brasil, né? Porque veio muita coisa de fora, então na pandemia muita coisa deixou de vir. Enfim, foi complicado em diversos aspectos, até que no segundo ano de marca eu desenvolvi crises de ansiedade absurdas, assim, fiquei inclusive 20 dias sem pegar o celular. Foi que eu descobri como é a vida sem celular, foi incrível. Nossa, que experiência. Foi incrível. Era pra ser 5 dias. Aí no quinto eu não quis pegar de novo. E você já trabalhava como criadora de conteúdo?
Não como hoje, era uma coisa mais, tipo, de vez em quando. De Eu não vez em levava a quando. sério, sabe? Tipo, eu tinha uma relevância, tinha uma notoriedade nas redes sociais, então eu fazia uma coisa ou outra, mas eu não levava aquilo a sério. E nesse momento, muito menos, porque a minha marca era a minha prioridade, né? Então, eu pegava o celular até pra postar no Instagram da marca. No meu nem entrava. Tipo, eu postava Entendi. lá e desligava e deixava, sabe? Era isso. Enfim, acabou que no final das contas foi. A gente tá em 2023. No final de 2021, eu já tava meio que aceitando que, internamente, que não tava dando certo, que eu não tava feliz, sabe? Porque, tipo assim, as roupas não eram o que eu queria produzir. As imagens não eram o que eu queria produzir, de fato. A estética da marca não era exatamente o que eu queria. Até que tava bonito, tipo, era um trabalho que você olhasse e falava, nossa, tem corpo, sabe, tá legal. Mas não era, eu não tava satisfeita e eu nem tava rica. Se eu tivesse rica, a gente arregava, sabe? Mas eu não tava. Sim. Então, chegou no final de 2021, eu comecei a aceitar que as coisas, tipo, que talvez aquilo ali, aquele sonho não fosse exatamente como eu imaginava desde pequena, sabe? Que a coisa era muito mais complicada, era muito mais difícil. E aí, eu também, nessa pressão de querer dar certo, de querer ter a minha independência financeira, porque a marca não der certo era todo dia alguém batendo na minha porta falando, Júlia, você tá fracassando. Júlia, você não vendeu hoje? Sim. Júlia, você não tem seguidores novos? Todo dia era uma reafirmação do fracasso, sabe? Todos os dias durante esses anos. Então era horrível, porque eu não tinha minha independência financeira, o que já era um peso absurdo pra mim, tipo, ter que aceitar que eu, de fato, não tava pagando pela minha casa, não tava, sabe? Tipo, o Renan tava segurando as contas pra eu investir no meu sonho e, ao mesmo tempo, o sonho não tava dando certo. Sim. E eu acho que é muito difícil isso de desistir do que é o seu sonho, né? A gente gravou um episódio com a Sara Aline sobre isso e foi sobre os sonhos mudarem, porque ela tinha uma carreira e ela entrou no BBB, né? Enfim. E a gente falou muito sobre isso e eu lembrei de uma fala que ontem eu tava conversando, falei com você que eu tava conversando com a minha psicóloga sobre o assunto de hoje. Eu falei, cara, o tema do episódio de amanhã é sobre isso. Eu tô aqui, tipo, falando porque eu não sei lidar com isso, assim, isso também é uma questão pra mim. E aí, sobre essa comparação, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, que você disse, de que a sua marca não era melhor, você não tinha mais seguidores, então, tipo, de você querer ser a melhor em tudo, e aí a minha psicóloga falou, você quer fazer tudo porque você vê uma coisa que tá dando certo e você quer fazer o que tá dando certo. Tipo, você não consegue seguir no seu. Sim. E não necessariamente aquilo ali é o certo pra você. Não, claro que não. Tipo, com certeza não. Não, com certeza não. Enfim, e esse é o meu sonho favorito, no fim das contas, agora eu vou tentar concluir. A gente, eu me perco muito o fio da meada, assim, às vezes eu vou quando eu vejo, eu tô, tipo, a 500 quilômetros do início. Mas é um fracasso favorito porque eu descobri que talvez ter uma marca não fosse o meu sonho. Ou fosse, né? Eu acredito que poderia ter sido um sonho idealizado, porque a gente nunca sabe de uma coisa quando que a gente não viveu. Não viveu. Isso é verdade. Mas eu digo isso porque eu acho que talvez o meu sonho fosse trabalhar com moda. Não necessariamente uma marca, sabe? Eu acho que talvez esse sonho da marca tenha nascido nesse momento em que eu queria os vestidos caros da Agility e eu não podia ter. Sabe? Tipo um trauma de infância, um trauma de patricinha, né? Problems. um trauma bem de patricinha. Eu não podia ter os meus vestidos, então... Mas temos os nossos traumas fúteis, vai. Assim, a boneca que a gente não teve. Acontece. Tá, por que esse é o meu fracasso favorito, finalmente, né? Falando agora. Ele me mostrou que talvez o meu sonho não fosse ter uma marca, fosse trabalhar com moda. E ele me deu uma bagagem gigantesca pra fazer o que eu faço hoje, que é onde eu me sinto muito realizada. Eu já fiz várias coisas diferentes e o que eu mais amo fazer é o que eu faço hoje. Óbvio que tem, né, pedras no caminho, nem tudo. Como sempre. Nunca as coisas vão ser só flores. Mas ter a minha marca me deu muita expertise pro que eu faço hoje, sabe? Porque eu tive que aprender a lidar com tecidos, tipo, eu fiz curso de modelagem, fiz curso de costura, eu aprendi sobre os tecidos, eu dirigi set. Uma curiosidade, quando eu era modelo, quando você é modelo, você é um cabide, né? As pessoas te vestem aquilo ali, te passam um mood que tem que ser, e você vai lá e faz. Você não fala, você não interage, você não
dar opinião, sabe? E só que eu vivia me segurando por trás, de tipo, Vai ficar melhor desse jeito aqui. tipo, essa pose pode ficar melhor, ou então aquele sapato pode ficar melhor aqui, sabe? Eu pensava muito, eu ficava sempre me segurando pra não dar esses pitacos. E quando eu abri a minha marca, eu pude fazer isso tudo, sabe? Eu dirigi campanhas, eu fazia styling de modelos para as campanhas, eu aprovava as fotos, eu montava site, eu montava... Enfim, Sim. Eu fiz de tudo dentro da É uma marca. coisa muito porque era 360, né? total, porque era só eu. Eu presa, que as pessoas falam. Que O é quê? tipo empresa, eu Sim. empresa. Aqueles vídeos do Instagram, tipo... Marketing. o marketing, eu. Era isso, entendeu? Tudo era eu. Então, eu tive que aprender de tudo, desde costurar a dirigir um set, sabe? Eu aprendi de tudo. E hoje, como influenciadora, eu faço tudo isso. Em um trabalho, eu faço tudo isso. Inclusive, sou modelo, né? Tipo, eu escrevo texto, eu roteirizo, eu penso no styling, eu penso no cenário, eu dirijo fotografia, eu edito vídeo. Eu sou a modelo que vai lá e atua e fala as coisas. Então, tudo que eu vivi... Mas tudo que eu vivi me deu essa bagagem. Eu acho que nada do que a gente faz, por mais que a gente fracasse, é um tempo perdido. Acho que tudo é experiência. Isso é um clichêzão, mas assim, eu percebo muito isso na minha vida, sabe? Mas a marca foi meu fracasso favorito, porque acho que foi nela que eu pude aprender tudo isso. E que bom que foi nela, né? Que bom que foi nela. E me deu também, eu acho, uma maturidade... Foi um processo na Júlia, sabe? Tipo, quando a marca acabou, eu não tive coragem de falar. Então, galera, oi, tudo bem? Estou fechando a minha marca. Eu nunca falei sobre isso. Ah, sério? Eu nunca tive coragem de falar sobre isso, porque Momentos reveladores no 20 e poucos. Sabe? Eu só parei de postar e me fiz Ficou no maluca. off, tipo, mandava uma caixinha de perguntas. E aí, sua marca tem uma coleção nova e você... Não vi essa pergunta, poxa. Era isso, sabe? Eu tô falando sobre isso agora sem chorar. Olha, muito madura. Mas assim, foi por muito tempo a maior questão, sabe? Ter fracassado nisso. Mas é isso, eu aprendi muito com esse fracasso. Sim, com certeza foi seu favorito. E hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, sabe? Que veio logo depois dele. Eu descobri que talvez meu sonho não fosse ter marca, fosse fazer o que eu faço hoje. Mas e aí hoje, sobre estar realizada e gostar muito do que faz, ainda tem essa relação de... que você estava falando, de não conseguir olhar para trás e reconhecer o trabalho quando você chega, como eu falei na introdução, do topo da montanha, né? Você olha para um vídeo e não consegue reconhecer o trabalho que você fez nele, no processo criativo e, tipo, ufa, que bom que eu entreguei. É mais um alívio do que um orgulho, né? Às vezes eu consigo me orgulhar quando a dona da marca, às vezes fazem... Um feedback, assim. Sabe? Fazem questão de vir falar comigo, porque normalmente não é uma dona de marca que vai falar comigo, né? Tipo, eu tenho uma assessoria, rola um intermeio ali todo, mas às vezes as donas das marcas ou os diretores de marketing, enfim, aparecem pra me elogiar pessoalmente. Legal. E aí eu consigo me sentir... realizada. Sabe? Ter um pouco de orgulho do que eu faço. Mas, num geral, eu acho que trabalhar com a internet... tá sempre correndo atrás do rabo, sabe? Sim. Você tá sempre... Porque as pessoas... Você postou um negócio muito legal. Tá, mas olha esse vídeo que essa outra pessoa fez. Que incrível. Olha essa outra marca que tem aqui que não te procurou ainda. Eu, hoje... Depois da Nola, das coisas que eu vivi, assim... internamente com a Nola, foram muitos processos ruins, mas que me fortaleceram. Eu comecei a ter uma relação muito melhor com o Instagram, acho, com essa questão de comparação, sabe? E... tem um livro também que eu tô lendo, chama Manifest. Ele é muito da bom. Série? Não. Hã? É o mesmo da série? Que tem o avião e tal? Não, nada a ver. Que fica, caramba, que lição. Não, é um livro que fala, que ele basicamente te ensina a manifestar as coisas que você quer. Ah, entendi. Mas tem N fundamentos nele, inclusive científicos. E eu esqueci porque eu comecei a falar dele. Sobre não se comparar. Sim. Tá, eu lembrei. Esse e se eu aprendi nesse livro é uma coisa que a gente não tem que falar. Se der certo, não, é quando der certo. E hoje, isso já era uma coisa que eu tinha um pouco pra mim, mas eu sempre fui muito de correr atrás e fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, tipo assim, eu não tenho uma dúvida se essa coisa que eu quero vai acontecer. A dúvida é quando.
sabe? Eu mudei esse meu mindset de uns anos pra cá e isso me faz muito bem. Muitas coisas que eu pensava em acontecer, se um dia aconteceriam, já aconteceram, sabe? Sim. O que é muito legal você olhar pra trás e ver, mas é isso que você falou. Quando acontece, muitas das vezes você fica tipo... E uma coisa que eu também tava pensando esses dias é que às vezes tudo que, tipo, o e se... esse negócio do quando é muito real, porque vai acontecer, só que a gente é muito imediatista, então o IC é muito nosso de ter que ser amanhã, só que o IC como o IC vai acontecer, como você vai realizar aquela coisa, né? Simplesmente se você não desistir. Tipo assim, se você continuar seguindo, não importa por quanto tempo, porque aí tudo bem, podem ter fatores externos, pode acontecer uma coisa de força maior e você tem que interromper, mas tipo assim, considerando todas as situações, se você continuar no seu caminho, não desistir daquele objetivo que você tem, o negócio é que eu tenho muito a ideia pra mim de que, tipo, eu tenho que realizar uma coisa daqui a um ano. E eu já sei pra mim que vai durar 2, porque tudo leva mais tempo do que eu acho. Mas, tipo, a gente tem muito isso de pensar se vai dar certo e dá certo se você seguir naquele objetivo, mas aquele objetivo também pode mudar, né? Sim, pode super. E ser flexível com você nesse sentido é muito importante, né? Mas eu acredito muito nisso, de que... Isso que você falou, tipo assim, se você se esforça... Não adianta também se pensar quando... Não adianta você jurar que aquilo vai acontecer e não fazer nada pra que aquilo aconteça, sabe? Não dá pra você ficar esperando cair mas no se seu você colo. tá fazendo o seu caminho, assim, pode ser que demore 5, pode ser que demore 50. Se você tá, né, regando ali, eu acredito fielmente que acontece. Eu acredito totalmente nisso. Mas eu acredito também que você pode, tipo, perceber no meio do caminho que não era aquilo e que você tá indo pro caminho que você não quer e é tempo de recalcular. Sim, a Nola foi isso, né? Exato. Tudo que eu fiz um pouco foi isso, mas eu falo da Nola porque eu acho que tudo que eu fiz antes foi uma tentativa de fugir da moda, né? Então, sabe? A Nola foi de fato a tentativa, sabe? E eu acho que se você não tivesse tentado, né? Vamos supor que você tivesse dado esse pulo direto pra ser criadora de conteúdo, você ia ficar com aquela pulguinha, tipo, poxa, mas e uma marca de moda, sabe? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu penso ainda. Sim, isso mas é de engraçado. outros moldes. Tipo, eu penso em ter uma outra empresa, não sei exatamente do que, mas porque... Por mais que eu seja muito feliz e que a projeção do meu trabalho esteja muito legal, eu tenho esse medo de que isso não dá certo, sabe? Daqui a 5 anos eu vou continuar fazendo isso. Tipo, eu amo o que eu faço, mas daqui a 5 anos vai ser a mesma coisa. As redes sociais mudam frequentemente, as coisas são muito voláteis, sabe? Sim. Eu assim... tendo a acreditar que o Instagram não vai acabar. Porque ou ele vai acabar e vai surgir uma nova rede muito legal. Sei lá, que vire só o TikTok, não sei. Mas eu não acho que vai acabar 100% desse trabalho, sabe? Eu não acredito nisso. Mas e se não der certo, sabe? E se de fato isso acontecer, eu penso em ter uma outra empresa, alguma outra coisa que me dê uma estabilidade financeira maior. Porque de fato, assim... O trabalho depende completamente de eu estar bem no trabalho hoje, né? Tipo, eu voltei de viagem doente, então... Tá sendo puxadíssimo entregar os meus trabalhos, sabe? Desde que eu voltei de viagem. Se eu tô mal, eu não consigo entregar, não consigo trabalhar. E isso é louco, porque você deixa de ganhar dinheiro. Se você não tá bem a trabalhar, você só não vai ganhar dinheiro. Então... E não é uma coisa de, tipo assim, você gravar, você tem toda uma preparação. Inclusive, você citou sobre o Instagram acabar, e eu sempre gosto de falar minha opinião sobre isso, porque eu acredito que o Instagram, como é hoje, vai deixar de existir sim, mas não nos moldes, tipo, do seu tipo de conteúdo, por exemplo. Eu acredito que vai deixar de existir no sentido de a gente acompanhar tão fielmente a vida de outras pessoas e a gente ter essa vontade de compartilhar a nossa vida, como se a gente fosse, tipo assim, Kim Kardashian, porque a gente sempre viu que isso era uma coisa muito positiva. Eu tava até lendo bastante sobre isso, de que a gente cresceu, né, na era do reality das Kardashians. A gente não conhece o anonimato como uma coisa positiva. Pra gente, só quem tá na luz do holofote é quem tá tendo sucesso, então não teve outra opção. E agora parece que as pessoas, até os criadores maiores, assim, que já fizeram fortuna, né, já ficaram ricos, estão sumindo das redes sociais. Até Boca Rosa, por exemplo, ficou um tempo sem, porque ela é Boca Rosa, ela pode, isso é também um privilégio.
E eu acho que e as pessoas mais jovens, assim, falam que a geração alfa, que é a que vem depois da Z, vai ser a mais anônima que já existiu, porque eles vão criar personas online. Então eu acho que a gente vai estar ali, mas a gente vai estar cada vez mais valorizando o nosso offline e criando novas narrativas para estar na rede social, que eu acho que é o que você faz hoje, né? Você não, através das suas publics, do seu conteúdo, você não mostra a sua vida. Você faz um storytelling. E eu acho que é isso, assim. Que bom. De você... eu acho que você tá super na linha do futuro do conteúdo. E que você esteja certa, porque assim, eu tenho fugido cada vez mais, tenho buscado cada vez mais os meus momentos de anonimato, sabe? Eu já tive questões, assim, de ansiedade, de estresse, que eu nunca achei que eu pudesse chegar, sabe? De crises absurdas, que eu percebi que não dá pra continuar assim, sabe? Então eu tenho buscado cada vez mais respeitar o meu tempo sem aparecer, sem olhar, porque de fato aquilo também é um vício, né? Muito. Tipo, é tudo feito pra que a gente queira ficar pra sempre ali scrolling. É a dopamina instantânea, Pra sempre. Cara? E isso gera uma ansiedade na gente. Enfim, isso afeta a gente de diversas formas, né? Tipo, a dopamina, de fato, você tá vivendo uma dopamina pela vida de outras pessoas, Exato. não é nem pelo que você de fato tá vivendo. Aquela, como é bom ver o rico viver. Tipo gente, assim, é bom na hora, mas depois... É bom na hora, depois você fica se comparando super, não é horrível. Então, eu tenho valorizado cada vez mais o meu tempo no offline e as narrativas, tipo, eu amo fazer isso, eu amo criar. Então, por mais que às vezes eu pense, poxa, o meu tipo de conteúdo me dá muito trabalho. Por outro lado, tem gente que ganha, tipo, grana a beça levantando aqui do nada e gravando uma publi de um perfume com, sabe, numa selfie. Que pra mim não faz sentido, mas pra eles pode ser muito mais fácil, mas pra mim não faz sentido. É um tipo de conteúdo que me dá muito trabalho, mas é a forma como eu encontrei de me comunicar e me proteger um pouco também. Eu lembro sabe? que perguntaram isso pra Manu Gavassi em algum podcast, e ela também faz umas publis super elaboradas, né? E ela falou, cara, esse é meu jeito, tipo, eu não consigo fazer de outra forma. Ela, por exemplo, não expõe a vida dela e ela mesmo fala que, assim, depois de ir pro BBB, ela alcançou, porque ela já tinha a ideia, ela já era criativa, mas ela alcançou uma audiência lá no BBB, né, que ela consegue fazer isso de não estar sempre nas redes também, mas que ela só consegue fazer as publis dela, as coisas dela assim, que é o jeito que ela consegue, porque senão você não consegue, tipo... Viver saudavelmente, tipo, né? Dormir, deitar com a sua cabeça no travesseiro, tipo, pegando dinheiro das marcas, não sei. É complicado. Mas essa parte de deixar a minha vida pessoal guardada veio muito por causa do Renan também, meu namorado. Porque ele é low profile. Total low profile. No início a gente brigou muito por isso. Eu sei que isso é um papo que, assim, as meninas lá, a galera que me segue fala muito sobre isso. De tipo, ai, como conviver com um namorado low profile que não gosta de tirar foto e aparecer, nem tirar foto sua. Meu namorado é assim também. Sabe? No início realmente foi complicado. A gente brigou várias vezes por isso. No final das contas, hoje, eu aprendi a respeitar o espaço dele. Tipo, tudo bem, quando ele não quer aparecer, sabe? Eu não vou forçar a barra, também não preciso dele pra fazer o meu trabalho. Sim. Mas foi bom por um lado, porque eu passei a preservar mais a minha vida, sabe? E como é bom, né? Tipo, ter o não ótimo. contado. Mas assim, falando a verdade, tem muitas coisas que eu queria muito postar. E ele fica tipo, pô, vai postar isso. E eu queria muito postar. Mas ele te faz pensar duas vezes, assim, tipo, vai postar um jantar, assim. Aí. Total. Sério? Total, me faz pensar muitas vezes. Tipo... mas é bom também esse equilíbrio. É bom. É bom. Eu sei que você é uma perfeccionista, porque a gente já falou várias vezes sobre isso aqui no episódio. Mas eu queria que você... Assim, vamos analisar aqui o que é esse perfeccionismo, né? Em quais sentidos você acha que isso te beneficia? Cara, engraçado, porque eu conversei sobre isso com o Renan, de novo, esses dias. O perfeccionismo me beneficia no fato de entregar... Falando de trabalho, né? Que eu não sei falar disso. O melhor possível. Que você nunca acha que é o melhor, mas que é o melhor. O perfeccionismo me faz entregar coisas muito boas, sabe? Muito bem feitas, que de fato agradam. Eu acabo pensando muito em tudo. E isso traz resultados muito bons. Por mais que pra mim não seja o perfeito, que nunca vai ser, né? São resultados muito bons, sabe? O perfeccionismo me leva a resultados bons. Por mais que por trás eu me frustre,
pras pessoas, pras marcas, pros meus clientes, isso é ótimo. Eles ficam satisfeitos com o trabalho no final. Acho que... Mas o perfeccionismo não te paralisa em nenhum sentido? Porque aí também eu acho que o perfeccionismo não é de todo ruim se ele não paralisa. Eu tenho aprendido a lidar melhor com o perfeccionismo de um tempo pra cá, sabe? Inclusive, eu sou a pessoa que, tipo assim, vai fazer um post no Instagram, às vezes eu já tenho, tipo, 30 fotos muito legais. Eu fico 2 horas. Não é brincadeira, Escolhendo. eu não tô exagerando, eu tô falando muito sério. Tipo, escolhendo, editando, pergunto pra 30 pessoas qual foto vai antes, se essa tá melhor do que essa, mas tem certeza que essa tá melhor? Porque a minha dúvida é, eu tenho sempre medo de não escolher a melhor. Sabe? Não é o que as pessoas vão pensar, não é esse, meu problema não é com as pessoas, meu problema é comigo, sabe? Eu tô fazendo o melhor desse post. Às vezes nem não é uma publicidade, não é sabe? Não é uma publicidade, não é uma coisa extremamente incrível, mas... E nesse sentido, o perfeccionismo é péssimo. E eu tenho me podado pra ser menos, assim, sabe? Tipo, cara, quando eu percebi que eu tô há 1 hora escolhendo as fotos... Você dá um limite. Eu falo, tipo, não, Júlia, tá louca, para com isso, posta do jeito que tá, sabe? Eu tô me policiando nesse sentido, mas ele existe super, assim, tipo, um vídeo, por exemplo, que eu vou postar de uma publicidade, que às vezes tá pronto. Eu mando pra marca de uma forma, aí eu vejo de novo, eu fico, mas falta 0,03 segundos, dá pra tirar daqui, vai ficar melhor, ou então dá pra botar um blur nesse pedaço, dá pra tirar. Eu sempre acho que dá pra fazer mais, e eu fico fazendo isso até o último segundo que eu tenho pra postar o vídeo, sabe? E isso me dá uma ansiedade absurda. Com certeza. Sabe? Porque eu fico sempre procurando defeito. Mas é isso, o trabalho criativo é assim, né? Nunca tem a versão final, eu li isso em algum lugar. Nunca tem a nunca versão tem final. o final, que aí a gente nomeia o arquivo, tipo, Sim, não existe. o arquivo final, não é o final, Sempre vai numerando, se você tiver mais tempo. Eu faria melhor. Tipo, eu Exato. sempre acho isso, né? Eu tô lendo um livro que é... Ai, não vou lembrar agora, mas acho que é Os Essenciais, uma coisa assim. Não é essencialismo, é um outro livro. Fala muito sobre criatividade e eu tô no capítulo de perfeccionismo. Olha só, muita coincidência. Tudo conectado. E aí, a autora, é um autor, ele falou sobre uma frase de alguém que foi assim, não é que as deadlines sejam de todo ruim, eu amo o vento que elas fazem quando passam por mim. Tipo assim... Muito bom. Muito bom, mas inclusive nesse livro tem um capítulo falando sobre como às vezes... ele fala sobre perfeccionismo e procrastinação e como às vezes a procrastinação pode ser benéfica, porque fizeram vários testes assim sobre isso em termos de trabalho criativo. Você procrastina muito? Então, sobre procrastinação, eu acho... Não procrastino muito, mas eu acho que a procrastinação vem muitas vezes no meu medo de não alcançar o perfeccionismo. Tipo assim, eu preciso editar um vídeo pra entregar sexta-feira. Eu tenho todo o material aqui. Eu poderia começar a editar agora, mas eu tenho medo de começar a editar e não ficar tão bom quanto eu quero que fique. Eu tenho isso dentro de mim, sabe? Sim. Tipo, às vezes eu procrastino pra fazer alguma coisa por medo Pra dela não ver ficar a versão incrível. final, tipo... E... Caraca, é muita terapia, né? Tô Muito. precisando. Não, eu também. Inclusive fiz ontem e já tô precisando de novo. Mas é exatamente assim, cara. Tipo, não tem esse meio do caminho. E como muitas vezes o perfeccionismo é, na verdade, um medo de você falhar com os outros, né? Eu acho que no meu caso é muito mais comigo. Mas você não espera a validação dos outros? Espero, mas assim, na maioria das vezes o que eu aprendi ao longo do tempo é que assim, depois de postar muitas coisas que eu achava que não estavam boas o suficiente, sabe? As pessoas falam, eu falei, cara, mas você não viu que, tipo, não tá A régua das pessoas é menor que a sua sempre. É muito menor, sabe? É muito menor. Sim. E isso me dá uma tranquilidade, assim. Eu tô trabalhando muito isso na minha cabeça de um tempo pra cá, porque é realmente algo que me pega muito, que me afeta a minha saúde mental, sabe? Querer estar sempre perfeito, sempre fazer melhor. E isso, entender a régua das pessoas é uma coisa que tem me deixado mais tranquilo. E não é que a régua das pessoas é baixa, né? Porque isso é uma coisa também, tipo, é que a gente se cobra demais. Sim, então a nossa régua é isso. inalcançável. Aliás, a régua das pessoas não é muito baixa, né? Porque a gente vive em um momento em que as pessoas todas se acham críticas, Todo da mundo tem razão. opinião. Todo mundo tem opinião, todo mundo tá certo, sabe? Exato. E o que você acha sobre, tipo, isso das opiniões nas redes sociais, assim?
Eu acho que tendo senso já é meio caminho andado das pessoas, o problema é que nem todo mundo tem, né? Tipo, você pode expor a sua opinião, mas você tem que ser delicado pra não afetar alguém. Tipo, se a sua opinião faz mal a alguém, ela não é de fato construtiva, eu acho que você tem que guardar pra si, mas as pessoas não entendem isso. Principalmente no TikTok, né? No TikTok as pessoas estão nem no aí. TikTok Tão nem aí. o que acontece, né? Tipo, parece que a Eu galera também não não entendo. nasceu aqui. Parece que eles estão em uma caixinha de vidro protegidos e que nada vai abalar eles, porque eles podem cuspir o que eles quiserem e tá tudo bem. Mas eu acho que é uma... Aquela revoltada, né? Mas eu acho que o TikTok criou uma cultura nova, né? Em todos os sentidos, não só de consumo de conteúdo, mas também de como você se expressa, porque é uma plataforma de entretenimento, então as pessoas às vezes comentam, os comentários são um lugar muito acessado, muito mais do que em outras redes sociais. Sim. Quando a gente tá no Instagram, a gente não vê um post, peraí, vou ver os comentários. É verdade. No TikTok, a gente... Pô, o que as pessoas estão falando? E aí tem um comentário, às vezes, muito engraçado, que é uma crítica disfarçada ali. Mas é que todo mundo vai curtir, então... Eu acho que a galera gosta de ir nos comentários pra dar uma lacrada, né? Exato. Fica tentando fazer uns comentários diferentes e causar pra... E sempre falando como se não tivesse um ser humano por trás, fazendo lendo vídeo. aquilo ali. Tipo, que aquele lugar não fosse o perfil de alguém. Sim. É só a sua tela inicial do TikTok. Tá todo mundo querendo um lugar no sol e empurrar o amiguinho que já tá lá, sabe? Eu acho que é um pouco disso, assim. Um pouco também. Tipo, dane-se se essa pessoa vai ler isso, se tem uma pessoa por trás. Mas também, eu acho que a gente vive muito nesse meio digital. Às vezes a gente perde um pouco do senso de que tem uma pessoa ali, sabe? Porque você tá o dia inteiro ali. Nesse retiro que eu fiz agora... Conta um pouco dessa experiência. Então, essa experiência foi muito... Eu fui pra lá buscando me reconectar comigo mesma, assim. Porque eu, cara, como influenciadora... Eu faço muitas conexões, mas são todas muito rasas. Muito fúteis, né? Muito... Não sempre fúteis, mas elas são rasas. E às vezes, assim, um jogo de interesses também, vamos dizer assim. Muito. E eu me vi, assim, eu acho que toda influenciadora, todo mundo que trabalha com rede social precisa tirar um tempo pra botar os pés de volta na Terra e entender, tá, deixa eu me situar, onde é que eu vivo, eu moro no planeta Terra, tem pessoas em volta de mim, meio isso, sabe? Porque você fica num nível de entrega, de querendo sempre mais ali, porque o Instagram é assim, né, as redes sociais, você tem sempre que você fez aquilo ali, não tá bom, tem que ter mais, então você acaba de postar uma coisa e você não acabou o seu trabalho, você tem que fazer mais, então você acaba esquecendo o que tem em volta, você passa a viver pra aquilo ali, e... Esse retiro serviu pra mim pra me reconectar mesmo com as coisas que de fato importam, sabe? Com as pessoas que estão à minha volta, com a vida, com as pessoas de carne e osso, com as minhas emoções. Porque eu tava me percebendo uma pessoa um pouco mais fria e eu sempre fui emocionada. E eu amo ser assim, sabe? Sentir as coisas, chorar. Eu sou muito chorona. Eu gosto de ser assim, eu gosto de sentir as coisas. E isso de comemorar as vitórias, por exemplo, as conquistas. Às vezes perdendo. Às vezes, tipo assim, fechava um trabalho com uma marca enorme, de longo. Então tapa na cara, tipo, minha filha acorda, chora, fica feliz, sabe? Você não consegue sentir genuinamente aquilo dentro de você. Tipo assim, você olha no espelho e faz... E até, tô muito feliz, mas internamente uma questão de você se acostumar, mesmo sendo uma coisa, tipo, uma marca que sempre foi seu sonho, mas você se acostumar no sentido de você se acostumou com a ideia de que uma hora você ia fechar com aquela marca, então, tipo, isso já estava instituído dentro de você. Sim, eu tenho muito isso de que as coisas vão acontecer e tá tudo bem, sabe? Eu vivo um pouco no mundo da lua, sempre fui meio assim, de tipo, achar, não tá dando certo agora, mas vai dar daqui a pouco, sabe? Eu sempre fui meio assim... E isso é realmente uma questão de, tipo... de você... Porque às vezes se é uma coisa muito inesperada, de tipo, caramba, eu nunca imaginei trabalhar com essa marca. Aí é claro que você ia chorar, ia ficar surpresa. Agora, se é uma coisa de tipo... Cara, eu sei que em algum momento eu vou trabalhar com essa marca. Aí a gente já tá falando de uma parte que a manifestação é negativa, né? Porque não dá pra pensar nisso. De fato. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? De uma marca que é enorme e que a Copenhagen, eu tenho trabalhado com ele já tem mais de 6 meses. Vídeo da Inha Benta, parabéns. Ai, obrigada. Não achei que ficou tão bom. Nossa, eu achei super bom. Obrigada. A Copenhagen, por exemplo, quando eles me procuraram de primeira, eu achei incrível. Mas a pressão para entregar um trabalho
tipo assim, alucinante, Fenomenal. era tão grande que eu nem consegui curtir tanto isso, sabe? Porque, de fato, é uma marca grande, exigente, você precisa ter um cuidado muito específico com o conteúdo. O primeiro vídeo que eu fiz pra eles, eu não tenho coragem de assistir. Eu acho horrível. Não, eu deve acho, ser. Esse eu não vi, não, mas deve ser maravilhoso. Tipo assim, tem uma falha ali no meio do vídeo que na edição final acabou saindo com uma falha e foi postado com a falha, que eu não me perdoo nunca por causa disso, sabe? Mas é uma marca que, de fato, tipo assim, todas as vezes que eles me procuram de novo, já tem 6, 7 meses que a gente tá junto. E assim, eu acho que pode ser que amanhã eles me procurem de novo pra outro trabalho, sabe? Mas eu deveria vibrar todas as vezes com isso. Eu fico feliz. Não deveria se acostumar. Eu fico feliz, mas não tanto quanto eu acho que a Júlia de 2017 ficaria, entendeu? Tipo, digo 2017 porque foi o momento que eu era muito espiritualizada, eu tava, tipo, muito feliz com tudo, sabe? E hoje em dia eu não sinto da mesma forma. E eu acho que O retiro te ajudou nesse sentido? eu fui em busca disso, sabe? E lá eu me conectei com pessoas reais. E me lembrou o quanto é importante isso, sabe? Inclusive de estar aqui. Tipo, a gente tá gravando, beleza, mas eu tô conversando com você. Sim. Entendeu? E quantas das vezes a gente não vai encontrar uns amigos e a gente fica, tipo, conversando, mas tá no celular ao mesmo tempo, sabe? Não é aquela tensão só na conversa. Não Eu gosto do podcast por causa disso. Porque às vezes se a gente não estivesse gravando, peraí. Aí responde tá, tipo, uma coisa, tipo... Por mais que a gente Sei. estivesse envolvida na conversa, sempre tem uma interferência externa. E isso aqui obriga a gente a não ter interferência. É verdade. É verdade. Por isso que vira quase uma terapia, porque quando a gente tá na terapia, meio que assim também, né? A gente reflete muito sobre o que Você a gente tá esquece. falando. E não tô dizendo que isso é terapia, tá? Diferente. É diferente. Parece, É mas bom, não é. bom fazer esse destaque. Mas, o que a gente já falou mesmo? Desse negócio? Sobre o retiro. É. Como é que foi? Aí foi mais em relação a isso. foi mais em relação a isso. E na verdade eu fui, assim, esperando uma conexão comigo mesma, sabe? Tipo, voltar a ter os meus sentimentos, a pensar na Júlia, tipo, e nos medos, nas inseguranças que eu tenho, em como me livrar disso, como tentar ser menos perfeccionista, como tratar o meu trabalho de forma mais leve, que eu amo fazer, mas muitas das vezes acaba ficando pesado. Eu fui pensando nisso. E acabou que chegou lá e tinham pessoas tão incríveis, todo mundo meio que no mesmo propósito, que eu conversei com todo mundo e pude me conectar com a Júlia, mas através dessas conexões com as pessoas, sabe? E foi isso. As conexões de verdade com pessoas de, tipo, carne e osso foi o que me ajudou, eu acho. Tô tentando ver aqui porque eu esqueci, lembrei agora. Na verdade, eu li aqui, eu não lembrei. Mas é porque sobre esse podcast que eu citei antes do Fracasso Favorito, é o podcast, eu sei que vocês vão me perguntar, do Tim Ferriss, que eu escutei sobre fracasso. E ele, tipo, é um cara que é super bem sucedido e tal, lá dos Estados Unidos. E nesse podcast ele conversou, por exemplo, com a Maria Sharapova, sabe? De jogadora de tênis. E ela falou que ele perguntou, você não gosta de falar da palavra fracasso, né? Ela, não é exatamente isso, mas é exatamente isso que a gente tá falando aqui, de, tipo, não ver aquilo como uma coisa de todo ruim, porque tudo que ela precisou passar foi pra chegar onde ela tá hoje. E eu gosto muito dessa perspectiva. Esse podcast é bem bom. Quem quiser assistir, você tá assistindo aqui o 20 e poucos primeiro, então não preciso pedir pra você assistir o 20 e poucos. Mas é bem bom também pra entender mais sobre isso. Pra gente finalizar, eu queria saber se você tem alguma... você tem alguma frase que costuma seguir quando as coisas ficam mais difíceis e você pensa que nada vai dar certo. Eu não tenho uma frase específica, mas eu sou uma pessoa muito otimista. Quando eu acho que as coisas estão, tipo, indo por água abaixo, que você entra naquele desespero de, tipo, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar tempo, não isso e aquilo, eu tento lembrar de que sempre deu, sabe? Tipo assim, às vezes você se desespera, às vezes realmente não sai como você quer, mas no fim das contas dá certo, né? Tipo, o trabalho que você tava faltando tempo pra você editar, pra terminar, no final das contas você entregou e ficou tudo bem, e ficou bonito, sabe? Eu acho que, no geral, eu sou otimista, então quando as coisas começam a dar errado, eu lembro de que tudo bem, calma, vai dar certo. Existe um mantra, você tinha falado sobre mantra antes aqui no off, que esse mesmo livro, Manifest, eu tenho trabalhado ele muito em mim, que é sobre ser suficiente. Eu tinha lido no nosso roteiro também que tinha algo sobre ser suficiente. E eu acho que o problema do perfeccionista é nunca se sentir suficiente, né? Exato. Você sempre acha que você deixou de desejar em algum momento. E esse livro tem um pedaço dele que ele fala, que ele tenta te ensinar
a desapegar dos seus medos, das suas inseguranças. E algo que eu tento repetir pra mim é de que eu sou suficiente. Porque você reafirmando isso pra você... Você é suficiente por si você só. Você começa inconscientemente a acreditar nisso, Exato. sabe? E não que tenha funcionado 100% ainda, mas, tipo, acho que eu tô nesse caminho. Você sabe disso. Você talvez não tenha absorvido 100% nas suas ações, mas você sabe. É isso, é algo que eu tenho trabalhado. Tipo, entender que eu sou suficiente e que... Isso também dá régua das pessoas. Entender que o meu máximo, talvez... não seja tão necessário assim. Eu tento ser otimista no geral e entender que tá tudo bem, as coisas não... o mundo não vai acabar, tipo, o mundo não gira em torno da minha vida, sabe? Eu tento entender também um pouco do meu lugar no mundo, assim, sabe? Eu acho muito bom quando eu tô num avião ou quando você tá em um lugar que você consegue ver todas as estrelas no céu. Sim, eu gosto de falar muito que eu gosto de ver pro céu, olhar pro céu, assim, quando eu acho que eu tenho muitos problemas. Sim. Ou pro mar. Sim, isso. Lugares onde você vê imensidão, né? Exato. E aí você fala, cara, eu sou só um grãozinho de arroz tão pequeno. Por que eu tô sofrendo tanto? Tipo, tem tantas coisas... Sabe, o mundo não vai parar, a vida não vai acabar porque eu não entreguei isso, ou porque... Sabe? Eu acho que é isso, é diminuir os problemas, colocar eles nos seus devidos lugares, entender a prioridade das coisas. E ser otimista no geral me faz bem, assim... Eu também gosto do otimismo. Eu acho que ele... Pra mim vai dar certo, entendeu? É isso, por mais que dê errado, dá certo. Não é que você e não esse se é o pensamento estresse, do otimista. mas... Não, muito pelo contrário, assim. A gente se frustra muito como perfeccionistas e otimistas, porque a gente sempre espera o melhor. E aí, quando dá tudo errado, você fica tipo, não vai dar certo mesmo. Mas aí, depois dá e você fica, viu? Deu certo. Deu certo. E é bom sentir isso. É tipo um tapa na cara que você mesmo se dá e você fala... Que boa. Boa. Obrigada, Ju. Obrigada eu a você. amei nosso eu também papo. amei muito. Foi ótimo. Posso vir amanhã de novo? Pode. Então combinado. tá, às 2 eu tô aqui. Ok. Gente, obrigada por estarem aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, lembra de se inscrever. E se você ainda não segue no Spotify, segue também pra não perder nenhum episódio. A gente tem episódios novos toda segunda às 11. Beijo, 20. Beijo.